Olá! Hoje no nosso canal a gente vai receber o professor João Feres, que é professor e diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e trabalha com os temas ligados à mídia, democracia e além de ser o coordenador também do Manchetômetro, um site que faz o acompanhamento da cobertura da mídia. Desde quando, João? Desde 2014. Obrigada pela presença, por ter aceitado conversar com a gente. Obrigado, Carolina. É um prazer aqui participar do vlog, na verdade, de vocês. A gente vai conversar hoje então um pouquinho. Eu queria falar com você sobre o capítulo do livro que você lançou, nessa coletânea. Esse livro aqui, gente, ó. Pensando na Democracia, a República e o Estado de Direito no Brasil. O livro saiu esse ano, foi organizado por professores lá da Universidade Federal pelo de Léo Minas Avritz e Luiz Starling. Saiu pela editora da Federal de Minas Gerais. A gente vai colocar o link também para quem tiver interesse depois, para adquirir. E a parte do INCT Democratização da Democracia, Instituto da Democracia e Democratização da Mídia, do qual eu faço parte. Então, o capítulo do João chama O Sucesso Eleitoral da Nova Direita no Brasil e a Mudança do Paradigma Comunicativo da Política. É um artigo também com autoria com a Juliana Gagliardi, que é pós-doutoranda aqui no IESP também. Correto. Então, João, eu queria que você contasse assim, para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, que falasse um pouquinho do seu capítulo, Geralmente os analistas têm deixado um pouco de lado, quando vão analisar o processo político, a questão da comunicação e do processo comunicativo nas análises eleitorais, que é um tema até que você chama atenção logo no início do seu capítulo. Você podia falar um pouquinho para a gente por que é importante usar essa chave de análise para a gente entender o que aconteceu na eleição de 2018? Essa é uma coisa que eu falo todas as vezes que eu vou fazer apresentação para plateias, audiências, palestras, essas coisas, sempre começo chamando a atenção por essa questão de que os analistas de plantão aí, tantos que são mais da academia mesmo, e como aqueles que escrevem na mídia, publicistas, jornalistas, eles raramente levam em consideração a comunicação, a mídia e o processo comunicativo na política, Com esse capítulo eu quis chamar a atenção, na verdade, para uma coisa que eu acho que é fundamental para entender a eleição de 2018, que é o que eu estou chamando de mudança de paradigma do processo comunicativo. Primeiro teve um paradigma, ou seja, um esquema, um arranjo de coisas, uma maneira de funcionar da comunicação política que estava presente desde a primeira eleição da Nova República, em 1989, até a última antes dessa aqui, que é de 2014, então eu acho que funcionou durante todo esse período, e agora em 2018 a gente teve uma mudança muito significativa. Eu só queria chamar a atenção para vocês que assim, não é, quando eu falo de processo comunicativo, eu não estou falando de um detalhe, assim, só um detalhe do processo político. Porque basta a gente, para sacar a importância disso, basta a gente ver o seguinte, na época pré-eleitoral, na pré-campanha e tal, quando eles fazem pesquisa de opinião pública, você vê que a pesquisa de opinião pública mostra uma série de preferências, não é verdade? O candidato X tem 10%, outro 15%, outro... Toda eleição é assim. Quando você vê o resultado final da eleição, o resultado final é sempre bastante diferente, quase sempre, bastante diferente dos resultados iniciais. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que durante esse período de campanha, que separa uma pesquisa da outra, houve o convencimento de alguns eleitores, na verdade, para votar em outros candidatos, ou seja, mudaram de preferências os eleitores, seja desistiram por razões negativas do que eles estavam apoiando, ou se acharam mais atraídos por propostas dos outros, ou por qualquer razão pelos outros. O fato é que esse processo de mudança de preferência da mudança das preferências dos eleitores denota que a comunicação é importantíssima, porque eles mudam de preferência porque de fato eles receberam algum tipo de informação, não é? Interagiram de alguma maneira com pessoas ou com meios de comunicação que fizeram com que eles mudassem de preferência. Então, você podia falar já um pouquinho dessa mudança que houve. Claro. Até no capítulo você coloca que seria, até 2014, era composto por digamos assim, um tripé, Seria o horário eleitoral, a campanha direta e o papel também da grande imprensa, que atuaria também aí. E a gente tem uma mudança em 18. O que você destacaria? Assim, qual foi a principal mudança ou as principais mudanças que você pode lembrar? Deixa eu só explicar um pouquinho o que eu estou chamando de paradigma tradicional. O paradigma tradicional, esse que imperou de 89 até 2014, ele é baseado nesse tripé. Ou seja,
como a pergunta, são as respostas possíveis para a pergunta seguinte: como os candidatos se comunicam com os eleitores? Na verdade, quais as maneiras que eles tinham? Eles tinham os seguintes, os meios, né? Tinha campanha, que eu chamei de campanha direta. Campanha direta é aquela campanha que comício, passeata, panfletagem, cabo eleitoral batendo nas portas, né? Isso é campanha direta. Tinha o horário eleitoral gratuito, que é que a gente sabe que é dividido pelos candidatos, pelos partidos, de acordo com a representação delas na Câmara dos Deputados. E tinha, por meio do qual os partidos e os políticos se comunicavam diretamente com a audiência, de rádio e televisão aberta. E tinha a mídia. No caso da mídia, os políticos dependiam muito do favor dos donos da mídia, na verdade, porque assim, tradicionalmente a mídia brasileira tem dado uma cobertura muito negativa contra os políticos da esquerda e favorável aos políticos de centro e centro-direita. Ou de centro-direita e direita, eu diria melhor. São os dados que o manchetômetro mostra. Não só o manchetômetro, como toda a tradição de estudos de mídia no Brasil mostram sistematicamente, desde 89, durante todo esse período, um comportamento da mídia muito enviesado, a gente diria injusto até, né? Contra a esquerda e a favor da direita nas eleições. Então, a mídia é um meio importante, porque as pessoas ficam sabendo dos candidatos por meio dela, através dela, né? Mas a mídia é muito difícil do candidato controlar, porque ela já está na mão de outras pessoas, né? Ou você é aliado ou você não é aliado. Lógico que tem um jogo político com os grupos de mídia, mas não quero entrar nesses meandros aqui. O horário eleitoral, ele depende em grande medida do tamanho da coligação do político, a gente sabe, exatamente, porque os partidos fazem uma coligação e a divisão do horário eleitoral para os partidos, pensando na eleição para presidente, é feita calculando o tamanho de deputados daquela coligação. E a campanha direta, ela depende basicamente de estrutura partidária, de dinheiro, estrutura partidária, recursos. Isso tudo vem de partidos, pelo menos tradicionalmente vinha de partidos políticos. Então, quando você faz uma coligação, naquele esquema antigo, no paradigma, quando você faz uma coligação grande, né, ou seja, os políticos competitivos, que competiam para ganhar a presidência, tentavam fazer uma coligação forte, porque ao fazer a coligação, você garante a campanha direta e garante o horário eleitoral gratuito. Então, isso tornava você muito competitivo, né? Então, você vê que o PT, o contra-exemplo, o PT em 89, ele se negou a fazer coligação e perdeu a eleição. Talvez se tivesse coligado com o PMDB naquela época, para o segundo turno, né, pudesse ter ganhado do Collor. E aí é o seguinte, quer dizer, então como a mídia não é muito controlável, ela sempre tem um sinal meio pró, assim, foi sistematicamente pró-PSDB durante as campanhas que a gente teve. Então a coligação partidária é a questão central. Ou seja, o elemento central que, uma vez resolvida, né, torna o candidato competitivo. Inclusive para a campanha direta, para atrair financiamento também. Uma coligação maior claro, está ligada com isso. Claro. Não, é porque o financiamento de campanha, ele acaba se revertendo em campanha direta, entendeu? Então, em vídeo, em panfleto, em pagar cabo eleitoral e tal. Então é uma e a mesma coisa. Né? Agora, tudo isso mudou. E minha tese, assim, nesse texto é exatamente por que mudou e como mudou. Mudou porque é o seguinte, essas 3 vias de campanha tradicionais foram, eu diria, mitigadas, ou seja, elas perderam parte de sua efetividade devido a alguns desenvolvimentos recentes, que são complexos, né? Ao passo que as mídias sociais, as redes sociais, ganharam uma importância que não tinham tido até agora. Né? Então você tem uma quarta meio de comunicação que entra no novo paradigma, que são as redes sociais, com muita força, e você tem uma perda de poder, de efetividade desses 3 tradicionais. Então, por exemplo, a campanha direta, como ela perdeu o poder? Porque ela tornou-se menos efetiva. Primeiro porque o tempo de campanha, oficial de campanha, foi diminuído de 45 para... De 90 para 45. 90 para 45 dias, desculpa. É da televisão que também diminuiu também de 45 para 35. A campanha oficial foi diminuída pela metade. Isso faz com que as máquinas partidárias só possam exercer sua força de campanha durante o período que a metade, ou seja, foi diminuída pela metade, você concorda? Não bastasse isso, a gente tem, talvez, assim, por outros fatores, devido aos escândalos de corrupção e toda essa dinâmica da Lava Jato que ocorreu, os partidos com menos recursos para
para distribuir para os candidatos. O financiamento de campanha, as regras de financiamento de campanha também mudaram, não é verdade? O financiamento empresarial foi proibido. Os partidos até 2014 funcionavam como grandes hubs, grandes, vamos dizer, lugares onde você consolidava as doações e distribuía. Então isso também era importantíssimo. Isso contribuía para a campanha direta. Isso diminuiu muito. Então a campanha direta foi encurtada pelo tempo e também a quantidade de recursos foi encurtada pela legislação, o que fez com que isso se tornasse um meio menos efetivo do que tinha sido até então. Né? Não bastasse isso também, quer dizer, quando você faz o partido o meio menos efetivo, já que você só pode contribuições individuais e tal, o partido começa a sofrer competição, por exemplo, de igrejas evangélicas, ou mesmo do crime organizado, que é capaz de coletar dinheiro. Milícia no Rio de Janeiro. Que é capaz de coletar dinheiro sem precisar incorrer no suposto crime de doação empresarial. Então, não é uma empresa, entendeu? Sim. A igreja que está coletando lá os donativos individuais das pessoas, ou o crime organizado, que é um dinheiro que é caixador, é totalmente ilegal. Eles ganharam relativamente poder em relação aos partidos políticos tradicionais. Bom, tá aí. Horário eleitoral. O horário eleitoral sofre as mesmas causas que fizeram com que a campanha direta perdesse efetividade, também contribuíram para o horário eleitoral perder efetividade, que foi diminuição do tempo, de 45 para 35. O tempo do programa também diminuiu. Também diminuiu. Os horários. O tempo do programa diminuiu e você tem também... a falta do recurso também, não é? Para fazer horário. Claro, com pouco recurso, exatamente. Produzir conteúdo de vídeo é caríssimo, né? Com pouco recurso... não, eu lembrei o que eu estou querendo falar. Tem isso também. Na verdade, você tem umas boas dicas para dar para complementar esse veículo. Mas tem outra coisa que é importante também, que é a dinâmica de consumo de mídia que tem mudado muito ultimamente. Então, o horário eleitoral foi pensado tradicionalmente para uma sociedade que basicamente assiste rádio e TV aberta. Hoje em dia, as pessoas cada vez mais consomem assim, mídias que não são TV aberta ou rádio. Então, todo mundo está ligado no Zap, está ligado no YouTube, na internet, cada vez mais, Netflix, cabo, cada vez mais TV a cabo. Não são só as classes médias mais que têm acesso a isso. Hoje em dia isso está mais democratizado. Os jovens também os jovens não veem nem Facebook. Então, isso mudou muito, ou seja, esses meios sofrem uma competição muito maior. E como a propaganda só está lá, então o horário eleitoral também foi mitigado no seu poder. E a mídia tradicional, por fim, ela também teve seu poder político, eu acho, eleitoral mitigado. Porque a mídia tradicional, desde 2014, ou até desde o Mensalão, tem investido sistematicamente no discurso de desvalorização da política, de criminalização da política. A partir da Lava Jato, em 2014, eles caíram assim de boca nisso, ou seja, numa certa aliança com o Ministério Público, com o Judiciário, colocando esses caras como heróis, né, da nação, que estão promovendo, e os políticos como bandidos, como criminosos. Né? Tanto que esse tipo de assim, lógica da mídia de reduzir a política à criminalidade, à corrupção, acabou inclusive saindo um pouco dos objetos primordiais, preferenciais dele, que eram o PT e a esquerda, e respingou sobre o PSDB também. O vazamento de Aécio, aí o Alckmin no começo do ano foi acusado de novo naquele escândalo do Paulo Preto. Então as coisas complicaram também o PSDB. Isso fez com que, eu acho, e a gente acompanha no Manchetão a cobertura da mídia, a mídia se politizasse um pouco menos na cobertura da campanha agora. Ou seja, porque se eles saíssem defendendo demais o Alckmin, por exemplo, que é o candidato tradicionalmente preferido, por ser do PSDB e tal, historicamente eles têm apoiado os candidatos do PSDB em pleitos eleitorais presidenciais. Ia soar um negócio estranho, eu acho. Ia parecer uma coisa de reverter para um modo que não esse da redução da política de criminalidade. Por isso que a cobertura eu achei que foi fraca, pouco politizada. Né? Então, o que a gente tem? Os 3 meios de comunicação tradicionais do paradigma antigo perderam força. Quem ganhou força? As mídias sociais. Você não acha que, no caso, a Globo acabou perdendo isso, o poder, digamos, de interferir, e ela perdeu o protagonismo. E ela abriu espaço para as outras emissoras acabarem aparecendo com um papel mais ativo, como a Record, a Band. Então eu acho que talvez a questão que a imprensa tenha perdido a força, digamos, a grande imprensa, talvez tenha sido mais a Globo do que as outras. Quando eu falo grande imprensa, eu penso a Globo e os grandes jornais. Porque a gente vê que também agora tem, o Bolsonaro, depois de eleito, tem feito
conversas, mesmo financiamento para publicidade do governo, para as outras emissoras. Então, será que a gente não tem, digamos assim, um rearranjo aí agora de forças da imprensa? Então, essa minha tese do novo paradigma, ela é uma tese que tem um calcanhar de Aquiles, que é um caso só, né? Nós só temos um caso. É difícil generalizar. Tem que esperar ainda um pouquinho. Então, isso eu acho que se aplica um pouco também a essa argumento que você colocou. Será que a maior importância que de fato houve desses outros canais de televisão não se deve a um perfil específico do Bolsonaro, que é um cara muito apoiado pela igreja evangélica tal, e pela Bandeirantes também, por outras conexões políticas? Ou isso é uma trend, é uma coisa que veio para ficar? Não sei, eu não saberia responder. O que me parece é que o meio televisão aberta está sofrendo, de fato, competição de outros meios, né? Digitais, inclusive, a maioria deles. E isso é uma coisa que afeta todas as televisões. Então é uma coisa que a gente deixa aberta. Vamos falar um pouco das mídias sociais? Porque eu acho também interessante o que aconteceu nas mídias sociais, porque até o começo da campanha, todo mundo só falava de Facebook, lembra? Não, porque o Facebook, quem tiver dinheiro para impulsionar ganha campanha. Assim, eu comecei de 10 em cada 9 marqueteiros políticos você conversar por ele. A gente, como cientista político, vira e mexe, né, encontra marqueteiro, se não tem colegas que viram marqueteiro, ou marqueteiro, sei lá. Trabalham com isso. Falavam isso antes da campanha. Não, Facebook, quem tiver dinheiro para impulsionar vai ganhar a campanha. Essa campanha vai ser impulsionamento. Aí teve aquele escândalo da Cambridge Analytica. Bem na véspera. Bem na véspera. E esse escândalo fez com que o Facebook fechasse muito a API deles, começasse a policiar a fake news, ou seja, o Facebook se tornasse, eu acho que pior que tudo isso, perdesse credibilidade. Né? As pessoas ficaram meio assim com o Facebook. Então, os usuários, né? Eu acho que isso, mas veja bem, né? Tudo bem. E aí na hora da eleição, a rede social, você pode chamar o WhatsApp de rede social, é um bicho bem diferente, né, do Facebook, né? Mas ele foi muito mais efetivo do que o Facebook. Mas, veja bem, relativamente, porque se vocês virem a estratégia do Jair Bolsonaro, que foi quem ganhou, o Jair Bolsonaro construiu-se como político popular e candidato, eventualmente, pelo Facebook. Né? Então, ele já começa, desde 2013, né, quando a nova direita, pela mão das ruas, voltou ao Brasil, ou seja, pôs a cara de fora, né, a cara a público, apareceu em público. O Jair Bolsonaro, desde então, vem consolidando a sua página no Facebook, não só com posts sistemáticos, mas também com a ajuda de outros rede de apoiadores e de outros grupos de direita, de nova direita, que tem ele como uma referência. Exato, né? Tanto é que quando começa a campanha, um estudo que a gente fez dos sites dos candidatos, o Bolsonaro é de longe a página que mais tem seguidores, tinha 4 milhões de seguidores. Quando o Lula, na época, ainda era candidato, tinha 2,5. O Lula cresce, assim, ele rivaliza com o Lula, mas ele está na frente do Lula. Ele sempre esteve na frente. E vocês imaginam, o Lula, político mais popular do Brasil, né? E mesmo assim o Bolsonaro... Então o Bolsonaro construiu essa imagem dele no Facebook, solidamente. Obviamente, todo multimídia, né? Porque tem multiplataforma. Os vídeos estão no YouTube, tem Twitter Face, também, Twitter o tempo todo e tal. Mas aí na campanha rolou o WhatsApp, porque o WhatsApp é diferente, porque o WhatsApp possibilitou. O pessoal, veja bem, no Facebook usava a tal do micro-targeting, né? Ou seja, você chegar através de todas aquelas variáveis de quem está recebendo, saber as preferências das pessoas que estão no Facebook, mandar a mensagem certa para elas. Com o WhatsApp, eles implantaram outra metodologia, que é o fire hosing, então esses nomes em inglês, né? Quer dizer basicamente que mangueira de bombeiro, aquele negócio você passa e varre tudo, com uma enxurrada muito forte. É exatamente isso, você pega uma quantidade imensa de fake news, de conteúdos para atacar os outros. Sem contar que você manda em confiança também, que as pessoas confiam mais em que ela recebe, talvez do que o Face. E tem aquela coisa também assim, no Face a campanha não é tão negativa. Então, entendeu? No WhatsApp ela é virulenta, ela não é muito mais uma campanha contra, né, contra os adversários de maneira virulenta do que uma campanha para promover o Bolsonaro. Enquanto que no Face é aquela coisa de videozinho, dele falando, claro que ele ataca as pessoas no vídeo também, mas
mas é leve, diferente, é outro esquema. Então, eu acho que essa exploração, essa reflexão sobre a comunicação no período eleitoral, ela é interessante em si só, e ela também coloca questões sobre a comunicação fora do período eleitoral, ou seja, como está ocorrendo agora. Porque, como a gente pode ver, quer dizer, a gente talvez tenha entrado num novo paradigma geral de comunicação, porque a maneira como o Bolsonaro se comunica com os eleitores, né, com o público em geral, e aí tem uma questão se ele se comunica só com o eleitorado dele, ou se isso é uma maneira de se comunicar com o público em geral. A mim parece ser com o público em geral, não só com o eleitorado dele. Mas, obviamente, tem coisas que são mais específicas do nicho. É diferente, usando ainda muito Twitter, usando esse vídeo que é meio tosco, que ele grava às quintas-feiras. São coisas muito novas, mudando o negócio da SECOM, mudando a maneira da SECOM operar. Então, parece que pela primeira vez a gente tem um candidato que está mexendo no esquema aí de comunicação, um presidente, desculpe, que está mexendo no esquema de comunicação política, não para bem, né? Nem toda mudança. Exatamente. Não estou falando que seja bom, mas talvez precisasse ser balançado também, porque da maneira que era bem ruim. Tá ótimo, João. Obrigada pelos esclarecimentos. É isso, obrigado a você. As exposições foram ótimas. E eu agradeço, então, a sua participação. E o pessoal também acompanha o canal, compartilha e segue a gente por aqui. Obrigada, viu? Tchau, tchau.